Olá, seja bem-vindo ao Bitcast. Esse é um primeiro episódio de uma série de episódios de inteligência artificial. Nós estamos entrevistando hoje o professor Eanes Torres. Temos aqui Kayan, que é voluntário do PET, e eu, Guilherme, que sou membro do PET e vou estar como entrevistador hoje. Gostaria de pedir que o professor Eanes se apresentasse e falasse um pouco sobre a carreira acadêmica dele. Então, obrigado, Guilherme e Kayan, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema muito atual e é um tema relacionado às nossas carreiras, né? A minha carreira, que eu já estou executando, e a que vocês estão se formando agora. A minha formação é toda em ciência da computação, desde a graduação até o doutorado, sendo que mestrado e doutorado, os temas das minhas pesquisas foram em algo relacionado à inteligência artificial, que é uma área chamada visão computacional. Então, visão computacional na época, né, antes do Deep Learning ficar famoso, era uma área onde a gente aplicava algoritmos de aprendizagem em imagens e em vídeos para reconhecer padrões e classificar padrões em imagens. Hoje, essa área ela é totalmente dominada pelo Deep Learning e as pessoas, de modo genérico, acabam chamando visão computacional de IA também. Então, eu diria, visão computacional é IA, mas IA não é só isso, não é só visão computacional. É como se fosse uma parte e ela usasse isso uma ferramenta para aperfeiçoar, treinar, construir, né? A visão computacional é um ramo da IA. Um ramo. Já aproveitando que você já começou a falar de IA, queria que tentasse conceituar o que é IA. Essa é uma coisa difícil, né? Eu vou lançar aqui algumas linhas de raciocínio sem dar uma definição, tipo aquelas definições de livro. Eu vou evitar dar uma definição de livro. Eu vou lançar conceitos para a gente, na conversa, a gente acabar entendendo o que é que seria IA. E construindo um entendimento por a complexidade que ela tem, né? Então, inteligência artificial são duas palavras, inteligência e artificial. Eu já ouvi pesquisadores falarem que a inteligência artificial nem é inteligência, nem é artificial. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, eu não vou por aí. Ponto delicado a se mencionar. Porque para a gente definir isso, a gente tem que voltar e entender o que é a inteligência. Né? O padrão de inteligência que nós temos é sempre comparando com seres humanos, na maioria das vezes. Então, geralmente, quando a gente vai definir inteligência, a gente ou compara com os seres humanos ou procura verificar se o procedimento que foi realizado supostamente usando inteligência alcançou um resultado eficientemente, alcançou o resultado desejado de modo eficiente. Quanto mais eficiente, mais inteligente teria sido o processo, entendeu? Aí essa palavra inteligência no português, ela obviamente vem do latim de intelligere, que eu já vi pelo menos duas definições para esse termo intelligere do latim. Está totalmente relacionado a entendimento. Então, pensando em inteligência no sentido de entendimento, seria uma coisa completamente mental. Completamente mental. Não haveria necessidade de manifestação física, de ação física no mundo para ser inteligente. Mas, por outro lado, outros autores definem inteligência como a capacidade de acessar, processar e armazenar informação. Certo? Então, de certa forma, qualquer mecanismo, mesmo que ele mecânico, faça essa computação, um meio de computação, calculou, armazenou, ela está... Seria inteligente por essa definição. Inteligente, certo. Aí é curioso que essas preocupações com a inteligência artificial, elas surgem praticamente no início da história da ciência da computação. Que a computação como nós conhecemos hoje, ela teve seu início na época da Segunda Guerra Mundial, com a criação de calculadoras para fazer, no caso, na Primeira Guerra, cálculos balísticos, né, de projéteis, e na Segunda Guerra Mundial para quebrar códigos, para a área de criptografia. O famoso Alan Turing, né? Isso. Então, Alan Turing, ele trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial na quebra de códigos inimigos, né, e na área de criptografia para o país dele, no caso a Inglaterra e os aliados. Contra a Enigma, né? A máquina alemã de criptografia. Exato. Mas só que
embora Alan Turing é a pessoa mais importante da ciência da computação, por vários motivos. O primeiro motivo foi ele que criou o modelo matemático de computador, como nós conhecemos hoje. O computador que nós usamos hoje foi criado, definido matematicamente por Alan Turing. Mas outra coisa que poucas pessoas conhecem é que Alan Turing foi também o primeiro pensador a questionar algo que nós hoje chamamos de inteligência artificial. Então, num artigo, dos seus artigos mais famosos, que foi publicado em 1950, ele já questiona como seria máquinas que pensassem e como a gente poderia verificar se uma máquina é inteligente, se um computador é inteligente. E aí, nesse seu artigo, ele propõe o teste de Turing. Da máquina. Você... Já ouvi falar. Seria para definir se uma máquina, se ela teria atingido a inteligência humana ou não. Ou não. Aí a proposta dele na época era bem simples. Era uma sala em que você poderia passar uma folha de papel por um lugar assim. De um lado haveria uma pessoa que iria avaliar se aquilo ali era um ser humano ou não. Aí essa pessoa poderia fazer perguntas, colocar a folha. Aí, do outro lado, alguém ou um computador faria respostas que alguém escreveria e ele passaria de volta as respostas por essa abertura. Se a pessoa que estava avaliando não fosse capaz de dizer com certeza se quem estava respondendo, quem estava trocando mensagem com ela, era um ser humano ou não, aí a gente poderia dizer que essa máquina era inteligente. Então, esse é o teste de Turing básico. É bem baixo nível, se a gente for pensar, né? Mas aí, se a gente... hoje fosse ser mais exigente quanto a isso, deveria haver outros mecanismos além de simplesmente escrever mensagens de texto, como, por exemplo, capacidade de interpretar a voz, né? Porque numa situação de troca de mensagem desse tipo com texto, mesmo sendo uma máquina que está gerando o texto, seria necessário um ser humano para transcrever e passar para o outro, por exemplo. Sim. Haveria necessidade, então, de interpretação do som falado, haveria necessidade de pronunciar palavras, né? E a necessidade de interpretar visualmente as emoções e os gestos da pessoa com que a máquina estaria interagindo, se a gente fosse ser mais inteligente. E aí, curiosamente, esses aspectos que eu estou mencionando, eles foram sendo desenvolvidos independentemente ao longo da história, de 1950 para cá. Então, a visão computacional lidou com o aspecto de percepção visual. O processamento de sinais lidou com a fala, tanto de interpretar o som da fala, quanto de expressar sinteticamente a fala. E de transcrever fala para texto, como são as legendas automáticas, por exemplo, né? E aí vários aspectos foram sendo desenvolvidos ao longo da história. Então, o teste de Turing seria esse teste, né? Mas, se a gente for tentar definir IA, os autores acadêmicos, eles geralmente fazem um diagrama que leva em consideração 4 aspectos, né? A combinação de 2 em 2. Um aspecto humano, o aspecto racional, numa dimensão, e na outra dimensão, o aspecto de pensar e de agir. Então, você pode dizer que você pode ter algo que é uma inteligência artificial. Se ela age similar a um ser humano, se ela pensa similar a um ser humano, ou se ela age ou ela pensa, né, como ser humano, ou se ela age racionalmente, ou se ela pensa racionalmente. Esse é um grande ponto, né? Porque aí entram várias outras questões, né? Que entra, por exemplo, o questionamento. É necessário ter um corpo para ter inteligência? Né? Porque o que é que vem junto com o corpo? Vem os sensores. Sim. Né? E vem os atuadores. Sensor e atuador, né? Isso porque os receptores tanto recebem quanto eles estão transmitindo alguma coisa, né? E aí, como o ser humano, a IA, né, desde suas origens, ela busca inspiração na biologia e no comportamento humano, na forma como se entende o ser humano. Um fator importante nessa questão do sensor e do atuador é o seguinte: como é que uma criança aprende? Né? Como é que uma criança aprende? Ela aprende em ver outros seres humanos realizando determinadas ações, ou ouvir as pessoas, os pais falando, ou qualquer coisa do tipo. Tem que estar exposta à informação. Mas não só isso, ela intervém no ambiente. Né? Então, sempre que uma criança está brincando com o pai, né, com a mãe, no colo, aí larga a caneta, ela está segurando um brinquedo na mão, aí larga no chão.
O pai pega e devolve a ela. Ela ri, ela acha engraçado. Aí ela solta de novo de propósito. Intuitivamente, ela está aprendendo gravitação aí. Ela está aprendendo sobre a lei de gravidade. Ela está aprendendo que se ela largar um objeto em determinada altura, esse objeto vai cair. E para que esse tipo de aprendizagem seja possível, é necessário ter a possibilidade de atuar no ambiente. Então, no caso, a IA, só como observadora, ela não aprende. Ela aprende determinadas coisas, Mas intervindo tem um aproveito melhor, né? mas é necessário também a possibilidade de intervir no ambiente para que ela alcance determinados patamares de inteligência que a gente vai conversar um pouco mais na sequência aqui. Gostaria que o senhor pegasse esse gancho aí e fizesse um paralelo com como o aprendizado humano e fizesse paralelo como a gente treina hoje os modelos de inteligência artificial. Isso. É muito boa a pergunta, Guilherme. Vejam só. Aí há um ponto importante. Hoje, o que faz sucesso, que é chamado de inteligência artificial, é um aspecto da inteligência artificial, que é a aprendizagem. Certo? São os algoritmos de aprendizagem. E aí a gente tem diversos modos de aprendizagem. Né? Basicamente, a gente tem aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada e aprendizagem por reforço. E qual das três? Qual é a mais usada? Aí a que é mais usada é a supervisionada, que é o tal do ChatGPT, que são os algoritmos de... Por exemplo, hoje os algoritmos de classificação, detecção e classificação de objetos em imagens, eles têm uma precisão superior ao ser humano. Né? Então, se você pegar uma fotografia que tem um cachorro na fotografia, o algoritmo é capaz de dizer, aqui ele marca um quadrado vermelho ao redor do objeto e diz, aqui tem um cachorro, e esse cachorro é da raça pastor alemão, com a probabilidade de 99%. Ele vai dizer que tem um cachorro, vai dizer onde está, as coordenadas, onde está, e vai dizer qual é a raça do cachorro. E a probabilidade dele acertar essas raças de cães nas imagens é superior à capacidade do ser humano. E um ponto, identificação de face. Sim. A tecnologia está usando muita inteligência artificial, principalmente a polícia, para identificação. Qual é a opinião do senhor? O senhor vê que ela já está num nível que pode ser aplicada? Porque teve uma deficiência em alguns lugares, em alguns estados. Tem algumas questões importantes aqui, que tem a ver com essa questão da aprendizagem. Uhum. Aí, aproveitando que você falou na imagem de face e que eu comecei a falar da história, né? E não continuei, então eu falei de 1950, do teste de Turing. Sim. Logo depois, assim, tem várias coisas que eu vou saltar aqui para chegar na imagem de face, certo? Certo. Aí, depois, tem um filósofo americano, John Searle, que ele criticando o que se chamava de IA na época dele, ainda hoje ele é crítico disso também. Ele propôs o teste da sala chinesa. Isso eu não conheço, não. Pronto. Comenta um pouco sobre O teste da sala chinesa é assim. Suponha que existe uma sala que quem está fora não sabe o que está acontecendo lá dentro, mas que essa sala tem duas... Você pode entrar papel e sair papel de duas portinhas. Então, essa sala, ela faz traduções de texto, digamos, do português para o chinês. Certo. Mas, internamente, o que tem é apenas uma pessoa que não sabe nada de chinês, mas que tem uma pilha de dicionários, uma pilha de materiais com regras de tradução, se tal palavra em português corresponde a tal ideograma em chinês, tal palavra seguida de tal palavra corresponde a tal ideograma. Ou seja, tem um algoritmo. É como se fosse uma tabela ASCII 2. Tem lá a tradução. Tem o procedimento. Certo. Então, você pega uma folha de papel com texto em português, dá nessa portinha, o cara pega lá o algoritmo dele, vai catando as palavras no dicionário, vai catando nas regras e traduz para o chinês. Aí ele pega essa tradução e passa na outra portinha para uma pessoa que lê chinês ler. E aí o cara lê, pô, ficou muito bom. Aí a pergunta é, esse mecanismo, essa sala chinesa, é inteligente? Se for pensar bem, a funcionalidade tá ok, mas inteligente é um porém. Eu acredito que sim, porque ela tá fazendo uma coisa que talvez seja característica do ser humano. Aí a gente entra naqueles dois aspectos que eu falei. Como humano ou é racional? Ou é as duas coisas, né? Aí, veja, há uma polêmica enorme em torno desse coisa. O John Searle disse que não é inteligente. O cara que propôs esse teste da sala chinesa, essa
Dinâmica. Essa hipótese, né, da sala chinesa. Diz que essa sala não tem inteligência nenhuma ocorrendo ali, né? Ele diz, se você chegar para o cara que está lá dentro, mexendo no dicionário, e perguntar a ele alguma coisa chinesa, ele não vai saber dizer. E aí aí ele está se prendendo ao aspecto do entendimento. Sim. Lembra que na primeira definição que eu falei hoje, intelligere, em latim, significa um dos significados, entendimento. Não há entendimento nenhum ocorrendo. Tá Ele feita a ação. simplesmente faz de maneira algorítmica ali o que está pré-definido. E aí, se a gente considerar que essa sala chinesa é inteligente, a gente já deveria considerar os nossos computadores sem o que se chama hoje de inteligência artificial inteligente. Porque é isso que um processador faz, uma CPU faz, né? Interpreta. Tem texto armazenado, tem alguma coisa armazenada no HD, tem uma série de instruções que vão ser seguidas, pré-determinadas, ela carrega isso do HD, passa para o processador na sequência de instruções pré-determinadas e joga na tela o que você quer. Então, já poderia definir todos os computadores como inteligentes. Mas a questão, por exemplo, quando você faz uma coisa intencionada e proposital e espera determinado resultado, então, tecnicamente, eu posso considerar isso inteligente, né? Porque uma coisa eu fazer sem propósito, não é? Sim. Agora, quando, por exemplo, eu tenho a intenção de traduzir o texto e tenho os meios para fazer aquilo, mesmo que eu não saiba o idioma, mas foi de forma intencional, acho que é plausível de inteligência. Mas veja a palavra que você pôs aí, é importante, intencional. Quem tem a intenção? É você ou é a sala chinesa? É verdade. Entendeu? Quem está com a intenção de traduzir? É você que deu a folhinha em português ou é a sala chinesa que traduziu? No caso, se espera um resultado, né? É um porém muito grande. Fica um porém muito grande. A intenção está mais em quem solicitou do que a sala chinesa simplesmente aplicou um algoritmo e traduziu. Aí, ao longo da história, né, de 1950, 1945 para cá, várias coisas importantes foram sendo desenvolvidas que culminou no que a gente está vendo hoje, que está sendo popularizado como IA. Então, por exemplo, a criação de um mecanismo chamado perceptron. Perceptron foi no início da década de 50, ou década de 1960. Perceptron é simplesmente uma função matemática, um if-else. De acordo com o que entra, ele vai dizer sim ou não. E aí os criadores do Perceptron, que são McCulloch e Pitts, os dois autores que criaram, eles desenvolveram um teorema que diz que o Perceptron é capaz de computar qualquer função que tenha resposta. Se é pré-definido assim, se já se sabe que, por exemplo, vamos falar de otimização, né? Você quer achar o ponto mais baixo na curva. Certo. Se já tem certeza que existe um ponto mínimo na curva, o Perceptron é capaz de encontrar ele. Porque tem uma resposta possível. Desde que você dê tempo suficiente para ele chegar lá. Certo. Tempo também é importante. Pelo processo de otimização. Mas, posteriormente, também um personagem muito importante dessa história, o Marvin Minsky, ele lançou várias críticas ao Perceptron, ao mecanismo do Perceptron, dizendo que você não tem tempo infinito para ficar esperando o Perceptron chegar na resposta quando você não sabe se tem uma resposta ou não. Uma coisa é você já com antecedência saber que há uma solução para o seu problema. Eu já espero uma resposta, aí você poderia deixar o Perceptron procurando até que ele encontrasse. Mas se você tem um problema e não sabe se tem solução, espera. Qual o critério de parada? Né? Aí foram feitas várias críticas, mas o Perceptron ficou muito importante porque posteriormente veio a ideia do MLP, por exemplo. MLP, muita gente hoje usa Deep Learning e não sabe o que é MLP. Isso eu acho um absurdo. É um absurdo o cara usar Deep Learning e não saber o que é MLP. MLP é a sigla para Multilayer Perceptron, ou seja, é um perceptron de múltiplas camadas. Então, o que eles fizeram? Ao invés de usar uma funçãozinha perceptron, que é o avô da rede neural artificial, é um neurônio artificial. Tá nos primórdios ali, tá nos primórdios. Você cascateia saídas de perceptron em outros perceptrons. E aí você faz múltiplas camadas. Você associa perceptrons, pega na saída dele, jogando no outro, como entrada. Pega na saída, jogando no outro. Aí você vai fazendo camadas. E é daí que vem as redes neurais artificiais, elas foram criadas...
As redes neurais artificiais que primeiro funcionaram são as Multilayer Perceptron. Se você vai em bibliotecas de codificação, por exemplo, Scikit-learn, ou Sklearn, tem gente que fala das duas formas, né? E for lá procurar por redes neurais, classificador, Neural Classifier, ele vai te propor lá, como um dos básicos, MLP. Multilayer Perceptron. Você poderia explicar mais um pouco sobre rede neural para quem está nos assistindo? Sim. No entendimento geral, como funciona, como ela atua? Certo. Então, uma rede neural, como o nome está dizendo, é uma rede de neurônios, mas só que é artificial. E no contexto das redes neurais contemporâneas, né, que são popularizadas hoje, um neurônio é uma função. Certo? É uma função. Você tem uma entrada, ela faz um processamento e dá uma saída. E aí, quando você combina múltiplas funções dessa, você tem uma rede de neurônios. E aí uma rede neural. E aí, essas funções elas precisam ser combinadas para lidar com determinados problemas. Porque, por exemplo, a maneira como essas funções são organizadas é por meio de combinação linear. Então, elas são tratadas por meio de multiplicação de matrizes. Mas só que a combinação linear não necessariamente vai resolver problemas não lineares. Então, a saída dessas funções tem que ser dada como entrada numa função não linear. Por exemplo, uma muito famosa, sigmoide, que é uma função que o nome é sigmoide, chama que o gráfico dela parece um S. Esse sigmoide é do S, parece um S. Ela tem um desenvolvimento... Isso, parece um S, assim. Aí você pega a saída de uma rede, de uma função linear, dá como entrada na sigmoide e torna ela não linear, porque isso aumenta a capacidade de resolução de problemas. Que alguns problemas... Porque aí é uma coisa importante também que a gente tem que entender. Quando a gente fala de redes neurais, a gente está querendo resolver dois problemas, um de dois problemas, ou os dois simultaneamente. Ou regressão, ou classificação. Certo? Regressão quer dizer, eu quero aprender qual é a função, qual é a saída para todas as entradas possíveis que eu tenho disponível nessa função. Eu não sei qual é a função, mas eu quero saber, assim, se eu der essa entrada, qual vai ser a saída? Se eu der essa entrada, qual vai ser a saída? Eu quero aprender isso, esse mapeamento de entrada e saída. Isso é regressão. Mapear o percurso que ela está fazendo. É como se você tivesse... Você tem dados, são os pontinhos no gráfico. E você quer conectar esses pontos. Quer saber qual é a linha que conecta esses pontos. Aí a rede neural vai aprender isso. Isso é regressão. Entendeu? Então, isso a gente chama também de aprendizagem supervisionada, ou com o professor. E aí, nós precisamos ter um conjunto de dados rotulados. Por exemplo, você perguntou da face. Eu preciso ter, digamos, 10 mil imagens de face, com variabilidade de gênero, de idade, de cor, recortada, uma resolução, digamos, 256 por 256 pixels, 10 mil imagens recortadas. E se eu quiser, por exemplo, fazer um classificador de idade, eu quero saber qual é a idade da pessoa da foto. Eu preciso, imagem 1, um especialista ou alguém que conhece a pessoa da foto vai dizer, a idade dessa pessoa é 30 anos. Imagem 2, 28. Imagem 3, 30. Para cada uma das imagens, eu tenho que dizer qual é a idade dela. Ou então uma faixa, né? Essa pessoa tem de 0 a 10 anos, de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos. As categorias. Com a faixa fica mais fácil. Porque aí você vai ter um problema de classificação, de categorizar, né? Qual é a categoria de idade dessa pessoa? Aí você põe lá naquela categoria. Aí aqui a gente já começa a enxergar um problema. Eu preciso de 10 mil imagens recortadas e rotuladas. Já é um problema muito grande, muito grande. Já é um problema muito grande. E se a gente for imaginar aí um agravante a esse problema, é que quanto mais complexo o problema, o que você quer solucionar, mais dados você precisa. E aí a gente entra num problema de teoria da ciência, de teoria do conhecimento, que é o seguinte, Guilherme estudou comigo técnicas de demonstração matemática. Lá em técnicas de demonstração, a gente vê que para provar que uma afirmação é válida sobre um determinado conjunto, se o conjunto não é finito ou não é pequeno, você não tem como fazer essa prova por exaustão. Certo? Exaustão quer dizer checar um por um. Né? Você afirma, eu tenho um conjunto de números
Esses números aqui são todos primos. Como é o modo básico de até uma criança, como é que ela faria? Ela pega de um por um. Tem um por um para testar. Né? Esse é primo, esse não é. Esse não é. E Esse não é, não é. tende a um infinito. Né? Isso é exaustão, né? Mas se o conjunto for muito grande ou infinito, a gente não consegue fazer por exaustão. E aí a gente começa agora a entrar numa discussão também da área que é chamada de ciência de dados, que tem os testes de hipótese. Data Science. Né? Porque quando o analista de dados vai checar uma hipótese, ele vai dizer se a hipótese é rejeitada ou não. Mas para aquele conjunto de dados que ele tem. É uma parcela bem pequena, se for ver no geral, no contexto Aí geral. a gente entra no paradoxo do cisne negro. É ou não é? Né? Você passou a vida inteira vendo cisnes brancos. Você tem, vamos supor, desde quando você nasceu, você via cisne branco voando onde você morava, no sítio, para onde você viajava, no filme. Aí você diz, só existe cisne branco. Mas naquela amostra de dados que você tem, só tinha cisne branco. Até que um dia aparece um cisne negro. Então, quando você analisa dados, você nunca pode dizer que a hipótese foi aceita. Porque você só pode dizer que ela foi rejeitada ou não. Porque para provar que é falso, você precisa só de um contra-exemplo. E para provar que é verdadeiro, você teria que testar para todos os dados. E você não tem todos os dados. É mais provável achar um do que comprovar que todos são. Isso. Então, você nunca terá acesso a todos os dados para determinados problemas. Aí, quando a gente treina uma rede neural, a gente precisa de amostras rotuladas. Né? Então, o que é que acontece? Como é que a gente fazia? Por exemplo, em 2005, eu trabalhei num projeto para uma empresa aqui na universidade, junto com o meu orientador na época, para fazer classificação de sorriso, de expressões faciais. Tinha 7 categorias, né? 6 expressões mais o neutro. Certo. E a gente precisava de base de imagens para isso. A gente trabalhou nesse aspecto de 2 formas. A gente coletou a nossa base de dados. Fez um mapeamento. Foi, né? A gente comprou máquina profissional, fez curso de fotografia, todo mundo no laboratório fez curso de fotografia, comprou os equipamentos de iluminação e convidou o povo para tirar foto, fazendo as expressões, para coletar a base. Mas a gente só conseguiu 600 imagens. Mas para hoje, 600 imagens é uma merreca. Na época era muito. A gente publicava artigo usando 1000 amostras. Entendeu? Hoje, por que eu estou dizendo que 1000 é pouco? Porque hoje são 100 milhões, 200 milhões de amostras para treinar uma rede. A precisão fica melhor, né, com a quantidade de dados. Nesse sentido, você acredita que como cada vez mais a humanidade produz mais dados, esses dados estão cada vez mais disponíveis, assim, principalmente para essas big techs, cada vez mais a gente tem vai ter uma precisão maior nos algoritmos por conta disso? A gente tem ainda um problema mais sério, que é assim, uma forma que a gente fez foi coletar os dados, foi coletar os nossos dados. Outra forma foi fazer um web crawler. Na época, a gente não tinha conhecimento dos problemas éticos que haveria na questão de você sair na internet fuçando o site das pessoas e baixando imagem. Entendeu? A gente fez um robozinho de busca online. O que achar de foto ele fazia download. E depois era só a gente procurar onde tem imagem de face ou não tem e rotular na mão. Nessa época eu tive tendinite nas 2 mãos de rotular a imagem. A gente conseguiu rotular umas 8 mil imagens só. Foi uma coleta boa, proveitosa. Foi. Mas aí, qual é o problema? Tem um problema em inglês chama de bias. Em português a gente pode chamar de viés. A base de dados pode estar enviesada. Certo? Enviesada em vários aspectos. Por exemplo, tem uma determinada empresa de câmeras digitais que na década lá de 2010, mais ou menos, ela foi processada porque na câmera ela embutiu um software de detecção de sorriso, mas só que o software não detectava o sorriso de pessoas negras. Só detectava o sorriso de pessoas brancas. Aí alguém poderia dizer, a empresa é preconceituosa? Não necessariamente. Não necessariamente. Onde é que está o preconceito aí? Está nos dados. Entendeu? Nós mesmos lá no laboratório, um dos projetos que tinha era a detecção de pele. Né? E nos testes no laboratório davam certo, ficava maravilha. Conseguia segmentar, dizer aqui tem pele, aqui não tem. Aí o nosso colega ficou tão empolgado com o projeto que ele fazia uma apresentação no Sebrae.
Quando você chegou lá no Sebrae, uma pessoa que apareceu para testar o software estava de camisa laranja. Nunca fez o teste. Foi. Aí o software detectou a camisa laranja dele como sendo pele. Tá entendendo? Então, a gente volta de novo para o problema de metodologia científica. Dedução versus indução. Dedução versus indução. Aí ela deduziu. Porque a indução, você parte do específico para o geral. Você aprendeu isso. Indução matemática. Né? Do específico para o geral. Mas só que na matemática, as demonstrações por indução funcionam porque você identifica a regra geradora do padrão. Em dados, a gente não sabe qual é a regra. E ainda mais de imagem. Num dado assim, objetivo, um dado matemático, é fácil. Agora, numa imagem é mais complexo ainda. E a gente isso, não né? sabe, a gente quer aprender. Aí associando isso com a evolução da IA, né? Então, criou o Perceptron, o MLP, o algoritmo de propagação para trás, backpropagation, que é importante para treinar uma rede neural também, né? Porque aí entra por exemplo, por que um aluno de computação, ou seja lá quem for, que quer aprender aprendizagem de máquina, que quer aprender redes neurais, tem que estudar cálculo? Porque o mecanismo básico de treinamento calcula derivadas ou gradientes para propagar o erro de volta. Porque assim, lembra que eu falei, você tem um conjunto de dados rotulados, que alguém disse, essa face tem 10 anos, essa face tem 20 anos, etc. Aí você pega essas imagens como matrizes de dados, propaga na arquitetura, lá na frente você compara o resultado da rede com o resultado esperado. Aí faz uma subtração, subtrai e eleva ao quadrado. Aí dá uma diferença. Aí você calcula a derivada dessa diferença. E a derivada, quem estudou o cálculo 1 vai saber que a derivada vai dizer a direção que a curva aumenta ou diminui. Né? E aí, como você elevou ao quadrado, isso é uma parábola. Então, com certeza tem um mínimo local. Tem um mínimo global. Um x do verso, né? Com certeza tem um mínimo. Então, se com certeza tem um mínimo, esse mínimo representa o que nesse caso? O erro zero. O ponto que ela começa a... É que o erro vai ser zero. Porque você não essa curva não representa o erro, então é erro zero. Você calcula a derivada do ponto onde você está para o erro zero. E aí você sabe quanto você tem que andar para chegar no erro zero. Aí você pega esse resultado dessa derivada e propaga de volta. Por isso você chama de backpropagation. Propaga para trás. Para reajustar os pesos. Os pesos são simplesmente as conexões entre os neurônios. Certo? Você tem uma conexão de um neurônio para o outro. Aí atribui um peso de importância a ele. Aí você fica nesse processo. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Propaga para frente, calcula o erro. Derivada, propaga para trás. Porque a derivada vai dizer, vá nessa direção que você diminui o erro. Aí propaga para trás. Aí ajustou os pesos. Aí propaga de novo para frente. Aí diminui o erro. Mas calcula a derivada, vai para cá que vai diminuir mais. Para frente e para trás. Fica nesse fluxo. Aí vai para frente e para trás. Aí vai acontecer o quê? Se você der tempo suficiente, com certeza você vai chegar no zero. No erro Tende ao zero, né? Vai chegar no zero. Tende ao zero. Certo? Porque teoricamente isso é garantido. Mas Certo. qual é o problema do erro zero? O erro zero é a perfeição, né? É a perfeição, mas essa perfeição não é boa. Por quê? Sabe por quê não é boa? Porque é erro zero naquele conjunto de dados. Aí ele assume que não tem erro e... É equivalente ao aluno que decorou todas as questões da lista de exercício e na prova caiu uma questão que não estava na lista. Pronto. Aí, quer dizer, o erro zero na lista não favorece a exatidão 100% na prova. Aí tem que ter a capacidade de generalizar. Aí a capacidade de generalização a gente tem o dilema viés versus variância. Certo? Que aí é uma questão estatística que a gente não precisa entrar aqui. Mas aí onde eu perguntou das faces, né? Uhum. Aí no histórico da ciência da computação, da inteligência artificial, teve o Perceptron, Multilayer Perceptron, propagação para trás, algoritmos genéticos também, que são uma ferramenta de busca muito importante. Desenvolvimento de medicina. Isso. E posteriormente, na década de 1980, começaram a ser utilizados um outro paradigma de aprendizagem, que não é rede neural, que ficou muito famoso até o início desse século, que são as máquinas de vetores de suporte, cujo objetivo era a gente olhar para a aprendizagem de uma forma um pouco diferente, que é assim, você tem um conjunto de dados e quer, por exemplo, classificar em duas categorias. Vamos supor que fosse fácil, homem e mulher. Você quer separar se é fácil masculino ou feminino. Né? O gênero. Então, você pode entender esse problema como você tem uma nuvem de pontos que representam os seus dados, as suas imagens. E o que você quer, na verdade, é qual é o plano, qual é a superfície que separa
os dados, deixando de um lado o homem e de um lado a mulher. Isso é complicado, né? Porque, por exemplo, você pega característica, né? Cabelo. Uhum. Mas pode ter homem do cabelo mais longo. É comum homem do cabelo curto, mas tem homens do cabelo Isso, mais longo. Do isso. mesmo jeito mulheres. Mas aí o algoritmo vai seguir o rotulamento. Certo. Né? Aí as máquinas de vetores de suporte têm como objetivo justamente encontrar quais são os vetores, porque assim, aí voltando para a álgebra, né? Álgebra linear. Para determinar um plano, o que é que a gente precisa? De um ponto e de um vetor normal naquele ponto. Então as máquinas de vetores de suporte, elas encontrar quais são os vetores normais do plano que separa esses dois conjuntos de dados. Aí ficou muito famoso, porque associado a isso, o PCA, que é a análise de componentes principais, que é utilizado para reduzir a dimensionalidade, na década de 1980 foi utilizado para criar o primeiro classificador de faces que funcionou, em 1980. Na década de 80, isso. 1980, mas não era usando rede neural. Mas posteriormente, em 1993 mais ou menos, alunos de um professor chamado Takeo Kanade, da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, eles desenvolveram a primeira rede neural que classificava imagens de face corretamente. Ou seja, a primeira rede neural que fazia o que a gente pode... Não era detecção, era classificação de face, que é diferente. Certo? Detectar quer dizer a posição geométrica onde se encontra a face na imagem. Classificar você dá a imagem e pergunta, é face ou não é? Certo? E aí eles conseguiram fazer isso apenas usando imagens de tons de cinza. Não era imagem colorida, era tom de cinza. Era imagem de 10 por 10 pixels, ou era 20 por 20. Era bem baixa, era bem pequenininha. E a rede neural que eles usavam só tinha uma camada escondida. Porque uma rede neural, as camadas de neurônios você pode chamar a camada de entrada, a camada de saída e no meio são as escondidas. Naquela época a gente só usava uma escondida. Então, em 2005, as redes neurais que a gente treinava só tinha uma camada, a gente treinava no MATLAB. No desktop mesmo, no computador da gente. Era, entendeu? Por que eu estou enfatizando que era uma camada? Porque as redes neurais hoje, elas têm centenas de camadas. Muita restrição, direcionamento. Tem centenas de camadas. E isso traz uma série de problemas. Primeiro problema, necessidade de dados. Certo? Uma rede neural, a gente chama disso que a rede neural é profunda, porque ela tem muitas camadas escondidas. Muitas quantas? Centenas. É profunda. Precisa de muitas camadas escondidas. E isso exige dados. Quanto mais camadas, mais neurônio. Quanto mais neurônio, mais dados você precisa. Aí vem a reboque o quê? Necessidade de poder de processamento. Né? E a questão da qualidade de dados. O senhor enxerga que hoje tem aumentado essa eficiência? O problema que está acontecendo maior que eu vejo é a baixa qualidade do rotulamento dos dados. Não é o dado em si, é o rotulamento. É o rotulamento, é o principal problema. E isso afeta muito a questão do viés. Né? Então, por que é problemático usar detecção de face ainda é problemático, um pouco problemático, para a segurança pública, por exemplo? O principal caso é esse, segurança pública, né? Identificação. É viés. Então, há menos de 2 anos, eu, um aluno de doutorado e o professor Hermes, que trabalha comigo, a gente publicou um artigo que a gente fez um estudo para investigar se havia viés de gênero, de idade, de cor, nos principais detectores de faces da atualidade. Todos tinham. Todos tinham. Seja qual for o viés. Um tinha só de idade, outro tinha só de gênero, outro tinha só de cor, mas tinha viés, entendeu? Todos tinham viés. Aí você vai pegar uma coisa dessa, aí você pega um algoritmo desse e põe ele para tomar decisões sobre se vai prender uma pessoa ou não, por exemplo. Ou então se uma pessoa é identificada numa festa, São João vai começar. Aí põe um detector de face para funcionar ali. Aí uma pessoa aparece lá na câmera de segurança como sendo suspeita. Sujeito ao constrangimento, né? Os órgãos de segurança, eu não sou contra usar detecção de face para segurança. Não sou contra. Eu acho que deve usar. Mas o modo de utilização tem que ser muito cuidadoso, né, para não constranger as pessoas e provocar mais problemas. Então, no caso de uma pessoa surgir como suspeito numa câmera, no sistema de videovigilância com IA, a polícia tem que ser treinada, seja lá qual for as pessoas que estão trabalhando na segurança, tem que ser treinada na forma de abordar aquela pessoa. Né? A abordagem. Na forma de abordar e na forma também de verificar a veracidade do resultado que o algoritmo está dando. Porque ele está suscetível a erro.
Exatamente. E tem um grande porém não, que o algoritmo ele não cria preconceito, ele replica, né? Exato. O grande problema é esse. E até na imagem existe, como o senhor fala, o viés. O viés, então... Tem viés em tudo, no texto, Tudo. processamento de texto, sempre vai ter viés. Uma coisa que o senhor falou que eu queria que o senhor conceituasse melhor é Deep Learning e Machine Learning, diferenciar as duas. Então, inteligência artificial contém vários mecanismos diferentes, várias linhas diferentes, né? Sendo que uma delas é aprendizagem. E aí, a parte de aprendizagem da IA, a gente chama de aprendizagem, pode chamar de aprendizagem de máquina. Tradicionalmente, era chamado de aprendizagem de máquina. Mas só que mesmo os mecanismos, os algoritmos de aprendizagem têm muitas variantes e formas diferentes de serem feitos. Sendo uma delas a aprendizagem neural, que inclui as redes neurais artificiais e as variações. As redes neurais artificiais, até o 2005, 2006, a gente usava uma camada escondida só. Por vários motivos. 2 motivos principais, na verdade. A gente não tinha dados para treinar uma coisa mais profunda. Era possível a gente implementar no MATLAB, e eu cheguei a implementar com 3 camadas, com 4 camadas, mas não tinha dado para treinar adequadamente, entendeu? E a outra coisa era o poder de processamento. A gente nunca teve poder de processamento naquela época. Limitado, bem limitado. Né? Se eu tivesse mais dados, eu não tinha poder de processamento. Mas eu não tinha poder de processamento porque eu não tinha dinheiro para comprar. O gargalo estava dos dois lados. Ou é processamento ou dados. Mas aí ocorreu uma convergência de fatores muito importantes que foram a popularização da internet e dos dispositivos de captura e transmissão de multimídia fez com que aumentasse exponencialmente a quantidade de dados disponíveis na internet. Dados de todas as mídias possíveis. De imagem, de vídeo, de áudio, de texto. Aumentou exponencialmente a disponibilidade. Paralelo a isso, começou a ser utilizado na área de jogos placas de processamento gráfico, GPU. Mas só que alguém em algum momento percebeu, estão usando GPU para jogar, a gente precisando de poder de processamento para fazer tecnologia de inteligência artificial ou aprendizagem de máquina, vamos começar a usar isso para fazer processamento de dados. E aí as GPUs começaram a ser usadas também na área de IA. E isso impulsionou a área, permitindo a gente começar a treinar redes com maior profundidade. Né? Então, agora você tem dados e você tem possibilidade de ter poder de processamento para processar esses dados. Isso foi um passo muito grande, né? Isso. Aí, quando a gente diz assim, qual é a diferença da aprendizagem de máquina para a aprendizagem profunda, ou deep learning? A quantidade de camadas. Só isso. Assim, na verdade, estou falando bem genérico, né? Mas a aprendizagem de máquina inclui várias outras coisas que não necessariamente são redes neurais, certo? Mas o deep learning se especializou na vertente de redes neurais com múltiplas camadas escondidas. E aí vieram outros algoritmos que foram melhorando, certo? A variabilidade, você, por exemplo, nem tudo, não existe almoço grátis, né? Você tem dados, você tem poder de processamento, então agora vamos aumentar a quantidade de camadas. Mas aí surgem problemas. Que é um dos problemas, por exemplo, é chamado de vanishing gradients, ou gradientes evanescentes. Lembra que eu falei que lá na ponta, na saída, você calcula o erro, calcula a derivada e propaga de volta. Depois de você propagar esse dado sem camadas, o que vai chegar lá na ponta vai ter evanecido a informação, vai ter diluído, que não vai ter quase mais nada da informação lá na ponta. É um percurso grande a se correr, a informação percorrer. Ou então, voltando, o gradiente ainda é pior, porque o gradiente é um número fracionário, menor que 1. Aí você vai propagando de volta, não vai ter mais nada, entendeu? Aí tem que tratar isso. Aí surgiram algoritmos já dentro de Deep Learning para tratar isso. Por exemplo, você dá a entrada no neurônio, aí a saída aqui que você vai dar no próximo, você dá a saída e pega essa entrada aqui, pula um neurônio e dá a entrada lá. Ou então você pega a saída e põe de volta na entrada. São as redes recorrentes. Então, resumindo, Guilherme, diferença de aprendizagem de máquina para a aprendizagem profunda, basicamente, a quantidade de camadas na aprendizagem profunda é muito superior. E aí exige mais poder de processamento e maior quantidade de dados. O senhor pode comentar novamente sobre a área que o senhor de estudo no mestrado e doutorado e o período também para a gente começar a enxergar assim, a fase que o senhor foi pegando durante a sua formação? No mestrado, eu comecei em 2005. Então, foi de 2005 a 2006.
e eu estudei uma coisa chamada atenção visual, artificial, evidentemente. Cujo objetivo era, dada uma imagem, determinar para quais regiões o ser humano vai olhar para ela, com antecedência. Aí cria-se a seção de calor, né? Isso aí já é a forma de representar o resultado no fim, de expor o resultado, né? Uhum. Aí a gente usava mapas de atenção. Então, o que hoje nos Transformers, que são a base do ChatGPT e etc., das camadas de atenção, em 2005 eu usava para atenção visual. O senhor mencionou Transformers, o senhor pode dar um comentário, pegando o gancho, os algoritmos Transformers, que são muito usados, como o senhor falou, Isso. GPT e tudo, pode dar um comentário? Posso. Os algoritmos de Transformers, eles surgem de um novo tipo de camada de rede neural, chamada camada de atenção, que surgiram para resolver um problema do tratamento de dados sequenciais. Então, veja, você pode ter dados... Imagem é espacial. O tipo de redundância no dado é espacial. Né? É geométrico, assim, é 2D, né? Vamos dizer. Em fala, música e texto, é sequencial a redundância. Logo no início do sucesso do Deep Learning, mais ou menos em 2013, 2014, se usava muito redes sequenciais recorrentes para tratar dados de texto. Mas só que isso tem um problema muito sério, porque um dado sequencial é obrigatório que cada neurônio dê entrada no próximo, que dê entrada no próximo, que dê entrada no próximo. E, por ser sequencial, dificulta o paralelismo. Você não tem como fazer... Porque, assim, veio o poder de processamento, mas esse poder de processamento veio como? Veio simplesmente pela possibilidade de paralelizar o processamento. A simultaneidade do processamento. Você conseguir quebrar o processamento em pedaços que possam ser executados independentemente e depois você combina um resultado. Que isso não é também uma invenção do Deep Learning agora. Então, existe uma biblioteca chamada MPI, por exemplo. MPI, que é uma interface de passagem de mensagem, que foi criada junto com na época do Fortran, certo? Fortran é uma das linguagens mais antigas, se não for a mais antiga, é uma das mais antigas que existe, de 1970. Então, o MPI existe desde 1970 e já tinha essa questão de dividir o processamento e juntar o resultado, né? Depois o Google chamou isso de MapReduce, né? Depois criou o Hadoop e etc. Mas, enfim, isso já existia. Aí, no processamento de dados sequenciais, a gente não conseguia paralelizar. Então, era lento e, por ser recorrente, tinha muita exigência de memória. Aí, pesquisadores do Google lançaram um artigo chamado Attention is all you need. Ou seja, a atenção é tudo que você precisa. Mas, provavelmente, esse artigo foi influenciado por outro artigo publicado por um pesquisador chamado Benjo, Yoshua Benjo, do Canadá, que é um dos caras mais importantes do mundo em aprendizagem profunda. Que ele publicou um artigo falando da importância da atenção em aprendizagem de máquina. E aí, esses pesquisadores desenvolveram essas camadas de atenção, que agora, com as camadas de atenção, é possível você paralelizar o processamento de dados sequenciais. Tudo o que queria para aumentar a eficiência. E aumentar a capacidade de processamento. Capacidade de processamento. Né? E aí, qual é a base de uma rede de atenção, de uma camada de atenção? Você atribuir pesos às conexões entre as palavras. Né? Então, por exemplo, uma sequência de palavras numa frase. Eu tomo água, ou eu bebo água. Aí vai ter uma matriz que atribui peso à conexão entre eu e bebo. Um peso entre bebo e água. E aí vai ter pesos associados. Aí o peso, quanto maior o peso, maior a atenção que o processamento tem que dar àquela conexão. Quanto menor o peso, menor a atenção que é dada àquele processamento. E aí você cria várias matrizes diferentes para verificar essas conexões. Eu e bebo, eu e água, bebo e água. E aí você passa textos que haverá ocorrências frequentes dessas relações e o algoritmo, do ponto de vista humano, quando a gente bate o olho, a gente acha, poxa, ele aprendeu o que é um pronome. Aprendeu. Né? Ele aprendeu o que é um verbo, porque ele sempre põe o eu na frente do verbo. Aí isso causa, aí é a opinião pessoal, causa uma falsa impressão de semântica. Falsa impressão. Uma falsa impressão de semântica, porque na verdade é uma correlação. Ele relaciona uma coisa com outra.
Porque justamente a IA, falando assim, ela identifica padrão, né? E semântica é nada mais que um padrão, ainda mais ele tendo acesso a muitos dados, ele vai descobrir esse padrão. Mas só que a semântica é mais do que uma correlação. Porque a correlação, ela existe quando duas coisas ocorrem simultaneamente ou quando uma coisa ocorre depois da outra, a correlação. E existem muitos casos do que a gente chama de correlações espúrias. Certo? Tem um site que é só sobre isso, correlação espúria. Aí, por exemplo, existe um tipo de correlação espúria muito famoso, que é assim, determinada cidade coletaram dados e descobriram que naquela cidade, quando a venda de sorvetes aumentava, a quantidade de mortos por afogamento aumentava. Que relação tem sorvete com morte? Com morte por afogamento. Por afogamento. Né? Entendeu? Então, existe a correlação alta entre essas duas coisas naquele estado e naquela cidade. Inicialmente assimila, né? Aí, se você não tiver cuidado, você vai dizer que tomar sorvete está causando morte por afogamento. No FMCC1 vai estudar isso, né? Implicação. Tomar sorvete implica em morte por afogamento. Mas, quando você vai investigar, você vai notar, primeiro, que isso é uma correlação espúria. É uma correlação que está ocorrendo porque existe uma terceira variável que não está modelada ali, que causa as duas. E qual é essa variável? A temperatura. O clima. Então, quando aumenta a temperatura na cidade, as pessoas tomam mais sorvete e as pessoas vão mais para a piscina, ou vão mais para a lagoa, vão mais para a praia. Aí, o passo principal é a identificação desse fato. Dessa terceira variável. variável. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir correlação com semântica. Pode dizer. Já continuando, a gente já falou um pouco, mas fala das principais aplicações atuais e as principais aplicações futuras que a gente vai ter com inteligência artificial. Detecção de objetos em imagens está praticamente resolvido. Sim. O senhor já viu a nova IA do Photoshop? A do Photoshop? Eu vi há muito tempo, eu não sei como é que está hoje. Faz um recorte, você pode pedir para ela gerar qualquer tipo, ela tá quase chegando à perfeição. Por exemplo, eu quero um cachorro assim, e ele gera na imagem. Então, nessa imagem tem avançado bastante. Eu fui em um evento em 2015, que o cara estava fazendo uma aplicação para Photoshop, em processamento de imagens, e ele desenhava, para desenhar um objeto, ele fazia um rascunho, e o algoritmo completava o desenho. Gerava, né? Que são as redes generativas, né? Ele fazia, por exemplo, uma bicicleta, fazia duas bolinhas para dizer que era a roda, um traço em cima, o quadro, outro traço assim para dizer que era o guidão, apertava o botão e ele completava desenhar uma bicicleta. Então, o processamento de imagem, não era nem esse processamento que eu estava pensando quando eu falei. Era o processamento de detectar e reconhecer objetos em imagens. Não tem mais o que fazer. Assim, tem o que fazer se você for escovar os bits para chegar no 1% de erro. Mas já ultrapassou a precisão humana. Pegando essa questão de reconhecimento de imagens, está ligada à aplicação na área de radiologia para detecção de... Também. Já existem softwares comerciais para uso na área de medicina para detectar e classificar patologias em imagens médicas, como radiografia, que eles têm precisão similar à precisão humana. Mas aí a gente começa a entrar no aspecto que eu estava falando com vocês, né? Da ética e da moral, que eu quero deixar isso para o fim da conversa, certo? Vamos começar no final. Que é assim, ok, o algoritmo é capaz de ter uma precisão no diagnóstico para identificar qual é o problema de saúde com uma precisão similar ao humano, vamos dizer. Isso quer dizer que vai substituir o médico? Não, de jeito nenhum. Por um motivo muito simples. O algoritmo erra. Né? Embora ele acerte 98% das vezes, 2% ele vai errar. É suscetível a erro. Então é necessário. Ele pode ser usado como, por exemplo, dupla checagem. Né? Porque um médico dá uma olhada, dá um diagnóstico, o algoritmo passa pelo algoritmo e vê se bate. Isso, essa integração máquina e aferição humana, isso é sempre para tender a zero, né? Sempre para exaurir o erro. É para jogar o erro para zero. O erro para zero. Agora, há riscos aí, Quais né? são? Eu estou dizendo, vamos usar o algoritmo para dupla checagem. Eu falei, o médico dá um diagnóstico e checa se o algoritmo concorda. Mas pode haver
uma tendência, que eu vou julgar, inocente, de fazer ao contrário. De primeiro passar pelo algoritmo e ver se você concorda. Ver se o médico concorda. Mas aí há um risco, que é muito trabalho, muita sobrecarga de trabalho, muita gente para atender, muita coisa, e você começar a deixar passar, vamos passar no rodo aí, porque eu preciso de aumentar a minha escala de produtividade, entendeu? Sem olhar, sem investigar direito se o resultado realmente está correto. O erro vai ser baixo, ele vai só deixando... não tá errando, vou deixar passar e se entrar na rotina e vai chegar uma hora que aí vai errar e aí vai ter passar consequências graves. Que outra área também você acha que dá para ser explorada? Aí tem uma área que eu acho que é muito promissora, que é na área jurídica. Certo? Principalmente porque, especialmente no Brasil, que é o que eu sei, no resto do mundo eu não sei, se reclama o tempo todo que os processos são lentos, né, que passam décadas, às vezes, para ter resposta. E porque a quantidade de páginas é muito grande, e por que não tem funcionários, etc. Mas hoje, mesmo se a gente não considerar a IA, os algoritmos de inteligência artificial de hoje, sem considerar essa possibilidade de usar eles, só o fato de você poder fazer buscas em textos por palavras-chave, por termos, já poderia acelerar esse processo. E se você considerar a possibilidade de que existem algoritmos hoje que podem fazer resumos de texto para você, né, que podem buscar contextos específicos para você, isso já seria assim, um fator de escala exponencial para agilizar os processos judiciais. Sim, um grande problema no Brasil é porque eles têm várias instâncias, né? E toda instância vai juntando papelada. É um processo lento. É um processo muito lento. Eu concordo com o senhor. Tem uma grande demanda, além de ser uma carga de papéis muito grande, a demanda é muito grande também. E isso, o ano vai juntando com o ano e vai fazendo a bola de neve. Isso. Aí, isso em termos de aplicação, né? Mas mesmo nessa aplicação jurídica tem problema também. Quais seriam? Que é a questão ética. Voltando para a ética novamente. Volta para a ética de novo. Porque se os algoritmos de IA continuarem... Observe que eu nunca estou falando a IA, não estou falando uma IA. É no geral. É propósito. Eu estou falando de propósito aqui para o ouvinte, né? Prestar atenção no seguinte. Nós humanos temos a tendência de personificar as coisas. Se um objeto começa a ter uma coisa que parece com um comportamento, a gente começa a tratar ele como se ele fosse um ser vivo. Então, eu lembro, por exemplo, que uma época, que eu era adolescente, a minha irmã tinha uma coisa chamada bichinho virtual. Não sei se era... esse aqui era Tamagotchi, qual é o nome? Tamagotchi, exato. Tamagotchi. Era um bichinho assim como um relógio, pendurado no pescoço, sim. que era só um joguinho, mas que tinha que alimentar, que tinha que dar vacina, e etc e tal. E aí um dia ela viajou, não pôde dar comida ao bichinho, ele morreu. E ela chorou. Certo? Então, veja, a menina chorou porque um bichinho virtual morreu. Então, é uma tendência natural do ser humano, a personificar as coisas. Então, uma forma que nós de computação, acho que é nossa obrigação, de evitar personificar a inteligência artificial. E essa coisa começa na linguagem, na forma como a gente fala. Então, a gente tem que evitar falar a IA, tem que evitar falar eu desenvolvi uma IA, certo? Porque você está personificando como se fosse um ser capaz de tomar decisões de fazer as coisas sozinho. E aí ocorre um erro de quem é a responsabilidade. Nunca é de quem desenvolveu. Não é? Então, é um algoritmo. Né? Um algoritmo de inteligência artificial. Um algoritmo. Isso. E mais uma vez, volta para a ética, essa questão da responsabilidade. Né? Sim. Tem outra... em termos de aplicação, acho que a jurídica é um ponto forte. Na jurídica, e sobre a questão de julgamento? Ele como auxílio, não para julgar, mas auxiliar o juiz, no caso, tipo, determinar, por exemplo, um artigo, um crime, você acha que também tem proveito? Tem. É um ponto delicado, né? Porque julgamento análise, e julgamento. Diz, Guilherme. Porque a gente poderia ter a questão de a IA, teoricamente, ela seria... Falou a IA, tá vendo? Os algoritmos de inteligência artificial teriam tendência a ser mais imparcial do que os humanos, talvez? A gente acha isso, né? Mas como ele falou, sempre tem um viés. Aí a gente tem que voltar na definição de inteligência. Hoje, durante muitos anos, né, se utilizava o QI, quociente de inteligência, para mensurar se uma pessoa era inteligente ou não.
E hoje também que não necessariamente isso Exatamente, porque o termo. que é o centro de inteligência, ele mede apenas raciocínio lógico matemático. E foram desenvolvidos vários estudos mostrando que existem outras dimensões de inteligência, né? Que aí vem a teoria das múltiplas inteligências. Né? Pode ter a inteligência emocional, tem a inteligência, vou chamar de física, né? Do corpo. Né? Por exemplo, um jogador de futebol que pega a bola no seu lado do campo e sai driblando todo mundo, e vem um cara por trás, ele nem olha, e ele consegue se desviar daquela pessoa sem olhar, dribla o goleiro e faz o gol, a inteligência que essa pessoa tem não é lógico-matemática. Ele não está fazendo conta na cabeça dele. Não está fazendo raciocínio. Assim, pode ter um pouco de lógica para ele decidir a trilha que ele vai seguir ali. Mas é um tipo de inteligência diferenciado. Da mesma forma, um músico. Artística, né? Um pintor. São inteligências diferentes. E um problema que existe ainda na inteligência artificial, nos algoritmos de inteligência artificial, é que as coisas estão sendo desenvolvidas modularmente separadas. Né? Então, tem um grupo de pesquisa trabalhando com imagem, um grupo trabalhando com a fala, outro grupo trabalhando com o texto, mas a inteligência humana, ela incorpora tudo. Né? Ela Incorpora integra tudo. todas essas capacidades. Um grande porém que falam, por exemplo, comparar, por exemplo, a inteligência das redes neurais com o cérebro. É da mesma forma do desenvolvimento do avião. Que assim, tem aerodinâmica e tudo, mas não necessariamente o avião, para voar, precisa bater as asas. Exato. E a mesma coisa os algoritmos de inteligência artificial, que não necessariamente precisa ser igual ao cérebro humano, né? Eu vi o Richard Feynman, físico famoso, falando exatamente essa comparação que você está dizendo aí, né? Que a gente tende a se inspirar no ser humano para fazer inteligência artificial, mas não necessariamente precisa ser como ser humano. E aí entra um aspecto interessante, que os computadores de hoje, eles não funcionam como o cérebro humano funciona. E aí entra uma nova tecnologia que pode impulsionar a IA, que é a computação neuromórfica, que eu só tomei conhecimento faz 5 dias. Um amigo meu mandou um artigo perguntando se eu já tinha visto. Comenta um pouco sobre, porque então é um assunto bem inovador. É um tema que já existe, o estudo é feito há muito tempo, mas que não está na mídia. Ah, sim, não é tão divulgado, não tem tanta... A computação neuromórfica, que ela funciona, os componentes internos dela simulam os neurônios. Então, porque num computador hoje, a central de processamento O CPU. é separada da memória. Certo. São 2 mecanismos separados. No cérebro humano, o processamento e o armazenamento de informação é na mesma estrutura. Então, quer dizer que essa neuromórfica, ela já está simulando fisicamente o neurônio. Na computação neuromórfica, eles pretendem criar... Na verdade, existem já alguns computadores e simuladores. Computadores que, na sua base de hardware, já é similar ao cérebro humano, em que é a mesma estrutura que armazena, processa a informação. Então, nesse caso, estão caminhando para uns algoritmos de superinteligência artificial? Provavelmente, porque aí a gente vai ter o seguinte, né? Se esses computadores eles ficarem populares, eles vão potencializar ainda mais os algoritmos de inteligência artificial. Esse é um problema também de ética. Aí tem muitos aspectos, veja. Eu acho que hoje está causando muito pânico na sociedade devido às aplicações de IA. Esse começo desse ano mesmo foi um pânico geral. Bora parar 6 meses, por causa que lançou o ChatGPT e tudo, não foi? Eu acho exagerado isso. Certo? Eu vou tentar explicar por que eu acho exagerado. E eu até desconfio de quem é uma das pessoas responsáveis por esse pânico. Ela ou não? Não. É outro cara. Não vamos citar nomes, evitar. Não, o cara que eu vou citar aqui, não tem problema citar não, eu acho que ele não vai achar ruim não. É conhecido. O Yuval Noah Harari escreveu 2 livros que eu considero os mais importantes dele. O primeiro livro é Sapiens e o outro livro é Homo Deus. Sapiens já deu uma lida nele. No Homo Deus, ele fala muito de inteligência artificial. E eu acho que ele cria um pânico em que eu mesmo lendo ficava, nossa, se esse negócio acontecer, a gente tá lascado. Acabou tudo, entendeu? Que ele fala que a IA vai dominar tudo, não vai sobrar mais nada pro ser humano, não sei o quê. E lá mas tem um aspecto importante que ele toca lá, que a gente tem que estar ciente disso também, que inteligência
é diferente de consciência. Um ponto muito importante, voltamos de novo, porque isso infere também em ética também. Infere também em ética. Exato. Porque vamos ver a relação dos seres humanos com outros animais. Durante muito tempo, o ser humano vamos dizer assim, não tinha uma relação muito respeitosa com alguns animais, porque achava que eles não eram sencientes, que eles eram autômatos, que eles não eram conscientes. Aí, à medida que o estudo dos animais foi evoluindo para verificar, por exemplo, que macacos têm consciência, golfinhos têm consciência, alguns cães têm consciência, aí o respeito da humanidade em relação a esses animais já foi mudando. Então, há uma tendência do ser humano respeitar inteligência ou consciência. Certo. Ou então comportamentos que parecem ser inteligentes ou parecem ser conscientes. Aí, nesse aspecto, surge a segunda pergunta. É necessário ter consciência para ser inteligente? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser totalmente inteligente, mas sem ter nenhuma consciência. Aí vão surgindo perguntas. Isso quer dizer que se a inteligência artificial ou os algoritmos de IA aumentarem a sua capacidade, a ponto de chegar no que você está chamando de superinteligência, que eu suponho que é uma inteligência superior à humana, a gente vai tratar melhor tem aqueles Aibo, com cachorro-robô, vai tratar um cachorro-robô melhor do que a máquina de lavar? E o ponto é que trata. Porque, por exemplo, compra o cachorro, né, como uma forma, um cachorro-robô. É isso, um pet mecânico, por exemplo, um pet mecânico. Então, acaba que sim. Né? É um ponto perigoso. Né? E aí vai surgindo questionamentos, né? De onde surge esse afeto pelo cachorro-robô que você não tem pela máquina de lavar nem pelo liquidificador? Aí volta a questão que você falou da racionalidade humana no Tamagotchi. No Tamagotchi, que o ser humano, isso é próprio ser humano. Aí há evidência de que isso surge do social e da linguagem. Da relação que o ser humano acaba tendo com o objeto. Simbolismo. A sociologia vai dar simbolismo que tem. Aí ela cria uma relação com o objeto que dessa relação surge um afeto. Mas as implicações éticas são enormes, né? Porque aí tem essa implicação, né? Você tratar melhor um objeto você vai tratar melhor o seu aspirador de pó, o robozinho aspirador de pó, do que a máquina de lavar. Aí, e se esses algoritmos desenvolveram uma inteligência suficiente para desenvolverem entendimento moral a ponto de exigirem, por exemplo, o computador exigir que você não tire a tomada de energia. Certo. Para você não matar ele. Que já vai falar, por exemplo, quando fugiu, da Google, não foi? Que falou que tinha consciência. O algoritmo de IA falou que tinha consciência, que não desligasse, que ela estava presa ali. Então, isso é o quê? É erro de camada? É erro de restrição? Ou é consciência? Não é erro, não. É simulação. Simulação? Tá simulando ali. Tá simulando, fingindo, é um fingimento. Mas não é consciência. Não. Consciência, acho que é a próxima barreira que a gente vai ter que lidar. Né? A IA, a gente está alcançando uma fronteira muito legal já em inteligência artificial, mas a consciência a gente está começando a lidar também. Existem vários pesquisadores que estão trabalhando muito bem, tanto no entendimento da consciência como na consciência artificial. Tem um pesquisador, um brasileiro, que para mim hoje ele representa um dos maiores estudiosos do mundo em consciência, que ele defende a ideia do idealismo analítico. Eu nem sabia que ele era brasileiro, né? Eu comecei a ver o canal dele, que ele faz palestra, um negócio em inglês lá no canal dele. Aí depois fui pesquisar, alguém falou que ele era brasileiro. Mas se for pela linha dele, a consciência artificial não seria possível. Não seria. Não. Mas existem outros pesquisadores que dizem... Assim, o problema da consciência é que não há um consenso ainda sobre o que é consciência. O problema é esse, definir a definição. Os filósofos divergem entre si. Então, até que a gente tenha uma definição do que é consciência, a gente não vai poder falar de consciência artificial, por exemplo. O senhor citou algumas vezes que a gente tem IAs, algoritmos de inteligência artificial, que são bons em reconhecer fala, outros são bons em reconhecer imagem, outros são bons em produzir textos, mas que a gente não tem ainda um algoritmo que seja bom em todas essas coisas ao mesmo tempo. O senhor acha que a gente tende a caminhar para
ter um algoritmo que una todas as características e a gente tendo esse algoritmo, quais seriam os impactos? Sim, eu acho que sim, que é possível a gente chegar a combinar num único algoritmo capacidades, vou chamar assim, capacidades que consideram múltiplas percepções, né? Visual, auditiva, paladar, etc. As consequências vão depender muito do desenvolvimento de outro aspecto, que são os aspectos, por exemplo, de autonomia e vontade. Eu vou usar a palavra vontade, né? Porque aí a gente pode deixar de pensar no algoritmo de IA e começar a pensar no agente inteligente, né? O que é um agente inteligente? Esse agente inteligente, ele para ter, vamos dizer assim, algum direito moral, ele tem que ter autonomia. Autonomia no sentido de ter vontades que não foram previamente previstas pelo programador, de ter vontades, de ter ímpetos de criação, de criatividade. Isso não existe em nenhum canto, né? Eu já vi pessoas falando, um carro autônomo tem autonomia. Não tem. Não tem. Ele depende ali de um pedido, de uma ordem. Não tem. ChatGPT tem autonomia? Não. Ele só Não. responde o que você pergunta. Quando você liga, você abre o site do ChatGPT, ele não fala, e aí, Caian, tudo bem? Como é que tá as coisas? O que é que você precisa saber hoje? Não. Mesmo se ele dissesse, seria... Pré-programado também. Pré-programado. Né? Ele não vai contar, o meu dia foi muito difícil, muitas pessoas me perguntaram coisas inúteis, não sei o quê. Não tem autonomia nenhuma, muito menos vontade. Entendeu? Então, eu acho que um aspecto que deveria ser desenvolvido em inteligência artificial, para poder a gente começar a falar de moral e de ética, de direitos dos algoritmos, seriam aspectos relacionados à vontade e à criatividade. Mas, para isso, tem um caminho muito longo a ser resolvido ainda. Que aí a gente entra você perguntou, né? O que é promissor? Então, promissor, eu falei de aplicações, mas tem coisas que eu julgo promissoras também no aspecto de pesquisa. Então, em pesquisa, uma coisa que eu julgo extremamente promissora é o estudo da causalidade, das relações de causa e efeito. Porque redes neurais só aprendem correlação, ponto. Ponto final. Só aprende correlação. E um dos diferenciais do ser humano, considera o ser humano como um exemplo de inteligência, né? Um dos diferenciais do ser humano para todos os outros animais é a capacidade de imaginar. Certo? E a capacidade de imaginar, ela surge do raciocínio contrafactual. O que seria? O raciocínio contrafactual, eu vou ilustrar com um exemplo. Suponha que todos os dias você vai da universidade para casa, você vai dirigindo. Da universidade para casa. Você tem 2 caminhos possíveis, caminho A e caminho B. Sempre você vai pelo A. Sempre vai pelo A. Sempre vai pelo A. E gasta 20 minutos. Certo. Aí, um dia, você olha de longe, onde você tem que decidir se vai por A ou B, o A está muito congestionado. Aí você vai pelo B. O A estava muito congestionado, você vai pelo B. Aí você foi pelo B e gastou 30 minutos, em vez de 20 se tivesse ido pelo A. Que geralmente, em média, você gasta 20. Aí, quando chega em casa, você pergunta, e se eu tivesse ido pelo A? Quanto tempo eu teria gastado? Seria os mesmos 20 ou mais dos 30? Isso. Ou os 30. Aí, o ser humano, mesmo sem saber matemática, ele tem uma capacidade intuitiva de dizer, eu teria gasto uns 25, teria gasto uns 28, porque isso vem da capacidade de imaginação. Entendeu? A intuição está muito relacionada à imaginação. Acho que o grande problema dos algoritmos de IA... Problema não, né? A limitação. Uma deficiência seria isso, que ele não tem possibilidade de... Ele só trabalha com o que ele tem. Ele não tem hipótese. Por exemplo, imagem. Eu disse, está resolvido imagem, né? Mas para um algoritmo de processamento de imagem com deep learning, de tecnologia de ponta, aprender o que é essa caneca, a quantidade de fotos que você tem que tirar dessa caneca, de todos os ângulos possíveis, de todas as direções, mudando a iluminação, mudando a cor da luz, para treinar, é enorme. Ao contrário, se você pegar uma criança que está aprendendo a falar ainda e dizer para ela, caneca. Pronto. A capacidade de aprendizado humana é bem superior. Aí a gente começa a questionar o que é que tem no humano que está faltando nesse algoritmo.
muitas coisas. Uma delas, na minha opinião, é a imaginação. A integração disso tudo em um lugar, de vários algoritmos em todo lugar, acho que é o grande ponto-chave. É. E aí essa imaginação, essa imaginação que vem do raciocínio contrafactual, ele pode ser trabalhado de duas formas. Classicamente já tem trabalhos nessa área. Pela lógica, existem estudos em lógica que trabalham o raciocínio contrafactual, e existe em probabilidades. Então, tem um pesquisador chamado Eudale Pearl, que em 1980 ele criou as redes bayesianas. As redes bayesianas foram, para mim, uma das coisas mais importantes que foram desenvolvidas em aprendizagem de máquina, porque elas utilizam o teorema de Bayes, das probabilidades condicionadas, e usam um grafo para associar as relações de probabilísticas entre as variáveis. E o teorema de Bayes é qual a probabilidade, falando genericamente, né? Qual a probabilidade de B ocorrer, dado que A ocorreu. Aí tem uma equação que define qual a probabilidade. Correlacional. É. Mas só que o Eudale Pearl, depois, uns 20 anos depois, ele percebeu que aquilo ali ainda não era causa e efeito. E aí ele criou uma teoria de causa e efeito usando probabilidades, que ele chama de do-cálculos. E aí, com esse estudo de causalidade, você consegue responder perguntas que com um método científico tradicional você não conseguiria responder. Aí o exemplo clássico é: fumar causa câncer? Sim ou não? Aí como é que a ciência tradicional faria? Junta 1.000 pessoas, coloca 500 para fumar durante 30 anos, 500 sem fumar durante 30 anos. No fim dos 30 anos vai contar quem está vivo, quem morreu de câncer, quem não morreu. Aí diz, fumar causa câncer ou não causa. E a gente sabe que isso é bem lento, né? Porque você leva um tempo... A lentidão não é o problema. Aí a ética. É Né? verdade. Como é que você vai pôr um hábito que pode provocar doença e morte nas pessoas por 30 anos? E a amostragem, se você ver, é pequena. Não é? A amostragem é pequena. Aí, com a inferência causal, você pode ter respostas para essa pergunta sem a necessidade de fazer o experimento. Desenvolvimento de vacina, por exemplo, né? Demorava anos e anos para o desenvolvimento, sequenciamento de DNA. Hoje, com essa possibilidade de levantar, de processar, reduz Você bastante. falou em vacina, eu lembrei agora. Recentemente eu fiz um estudo com uma professora da Universidade de São Carlos. A gente estava investigando, por meio de raciocínio de causalidade, quais são as causas da hesitação vacinal. Por que uma pessoa não quer se vacinar? Aí a gente coletou dados, criou um grafo dirigido acíclico, né, que aponta qual variável causa qual variável, e submeteu para uma revista na área de vacina. Está esperando o resultado. Quando sair o resultado, aí eu mostro para vocês o gráfico. Tá certo. Então, vamos esperar o resultado. E sobre a lei de proteção de dados, a LGPD, qual é a opinião do senhor? Porque hoje é muito debatido isso, porque informação e dados é o novo petróleo, né? Uhum. E as Big Tech, queira ou não, ela tem majoritariamente poder sobre isso, influencia. Qual é a opinião do senhor sobre esses algoritmos, tanto de coleta quanto de direcionamento, que são também algoritmos de IA, né? A LGPD é necessária, mas eu acho que ainda há lacunas a serem preenchidas legalmente, né, sobre o uso de dados. Porque quando você vai acessar um site que aparece aquela notificação de cookies, que você tem que dar permissão ou não, e ele diz lá que não vai usar os seus dados para fins que possam te prejudicar e etc., e você, aceita. Quem garante que ele não vai usar? Qual atestado? Atestado aqui? Não há garantia. Então, da mesma forma que eu estou falando isso, eu ouvi recentemente o nosso ministro da Justiça do Brasil, numa conversa com uma pessoa do Twitter, e ele questionando sobre os ataques que estão tendo nas escolas e que o Twitter tem alguma responsabilidade nisso devido às postagens que são feitas lá, etc., e a mulher disse, não, mas nós temos um termo de uso. Aí o ministro disse, tá, você tem um termo de uso, mas de que forma esse termo de uso está protegendo as pessoas? Qual é a garantia? Qual é a garantia? Né? Aí depois eu pensei num exemplo, né? Seria equivalente a você dizer, vamos vender armas, e quem comprar arma vai assinar um termo dizendo que não vai atirar ninguém. E não necessariamente isso vai fazer de que ela não use o meio. Não é? Então,
Nesse aspecto dos dados, tem umas coisas bem curiosas e difíceis para a inteligência artificial. Que são, por exemplo, se você permite, vamos supor, você vai usar um site, que naquele site pede para você tirar uma foto da sua face para biometria. Pronto, principalmente bancos, né? É. Bancos. Aí ele disse que só vai usar para treinar os algoritmos de inteligência artificial do banco. Ok. Aí se em algum momento você quiser cancelar a sua conta daquele banco e ir para outro banco, a sua imagem está na base de dados desse banco. E você disser, eu exijo que o meu dado biométrico seja removido dos seus algoritmos. Quem já treinou uma rede neural sabe que uma vez que você utiliza uma amostra de dados para treinar uma rede neural, aquele dado ele foi diluído na arquitetura da rede inteira. Não tem como remover isso. Ainda não. Você só poderia remover se você pegasse a base de dados, vamos supor, 10 mil faces de pessoas. Remover uma face, que é da pessoa que está protestando, deixar as 9.999 e treinar tudo de novo. Isso é inviável. Entendeu? Aí, assim, existem pesquisas e estudos para ver como é que a gente apaga essa informação daquela pessoa sem ter que retreinar a rede. Mas não está resolvido. Entendeu? Isso a gente chama de direito ao esquecimento. Não tem. A LGPD não fala disso. Pelo menos eu não vi. Ainda não. Eu também dei uma lida, não vi tratando sobre direito isso, ao esquecimento. Que é... se você for no Google e fizer uma busca pelo seu nome completo e achar foto sua, passou no vestibular, não sei o quê, e você quiser exigir na justiça, eu quero que o meu nome, se alguém pesquisar no Google, não apareça nada. Seja removido do banco de dados do Google. Você vai conseguir isso? Dificilmente. Não, ou no Brasil, acho que é impossível. É impossível. Os Estados Unidos pode ser que sim. Eu sei que na Europa já tem a lei do esquecimento para busca na web. Na web. No Brasil ainda está engateando nisso, né? A LGPD vem... Mas veja que é interessante como a tecnologia funciona, da tecnologia de computação, é que a gente, né? Como se eu estivesse fazendo isso também. O pessoal, Sim, o pessoal de computação vai lançando tecnologia sem se preocupar com as consequências. Vai jogando a tecnologia. Quando as consequências vão estourando num canto ou no outro, aí vai tentando resolver. Isso aconteceu com várias tecnologias famosas, né? Como o Google Books, por exemplo, a busca de livros no Google, né? Que eles simplesmente escanearam os livros da biblioteca municipal inteiro, jogou na internet, depois vieram processar eles e resolveram. Resolve depois que o problema aparece. Agora, um grande problema é esse direcionamento de... Por exemplo, quando você pesquisa um determinado produto, os algoritmos de inteligência artificial, eles direcionam você ou aquele mesmo produto, ou a determinada loja, ou um produto semelhante que o outro procurou. É a identificação de padrão, né? Isso tem um dilema, um debate hoje, que se a gente está sendo direcionado, eu sempre fui direcionado a um gosto, ou não temos gosto de verdade. É um processo que eu acho que é uma retroalimentação, né? É as duas coisas. As duas coisas. Puxando um pouco para o impacto nas carreiras e puxando um pouco para a nossa área de computação, sim. Qual a visão do senhor, o impacto que isso vai ter? Eu acho o seguinte, que não só para a nossa carreira, mas para qualquer carreira, a tecnologia em geral, não só a ciência da computação, não só a inteligência artificial, ela deveria ser usada para trabalhos repetitivos, enfadonhos e danosos, para que o ser humano tivesse tempo sobrando para fazer coisas que estão relacionadas com o que o torna humano. Né? Para ter tempo para ouvir música, para ter tempo para ver filmes, para ver arte, para se divertir, para brincar com os filhos, com o cachorro, etc. Certo? No mundo ideal, a máquina deveria fazer o trabalho chato e enfadonho e repetitivo, para ter tempo, para sobrar tempo para a gente fazer outras coisas legais, vamos dizer assim. Não que programar não seja legal, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas se você acha repetitivo e não gosta, então bota uma máquina para fazer. Então, pensando dessa forma, eu estou olhando com uma visão muito otimista, né? E bonita da realidade. Porque, às vezes, algumas pessoas dizem, eu fui lá no ChatGPT e pedi a solução para... Eu queria criar uma interface web com um botão vermelho, um menu tal, e digitei lá no ChatGPT e ele me deu o código. Aí quer dizer que ele vai tirar meu trabalho de programador?
Não necessariamente. Pode ser usado como ferramenta. Não necessariamente. Vai ser, eu vejo isso como uma ferramenta de escalar o trabalho, para aumentar a escalabilidade. Por quê? Sempre vai precisar de um ser humano para dar o ok final, para dizer se esse negócio está correto, se funciona ou não funciona. É o que o senhor falou logo no início, tem que ter o ser humano para aferir. Para aferir. Pelo menos até que diga assim, 100% de acerto, zero erro. Enquanto não chegar no zero erro, no erro zero, não tem como tirar o ser humano do jogo. O que pode acontecer é reduzir, né? Em vez de ser uma equipe de 100 programadores, ser 50. Porque agora vai ser 50 só para verificar se o negócio está certo. Ok, mas ciência da computação não é só programação, né? A gente às vezes se engana também, né? O aluno de computação pode estar enganado quanto a isso. Ciência da computação não é só programação. Em ciência da computação tem gerência de redes, tem engenharia de software, tem arquitetura de software, tem sistemas operacionais. Tem uma série de outras coisas que não tem programação. Até porque a gente vê muito... A parte mais difícil do desenvolvimento de um projeto é a parte de engenharia de requisitos, toda a parte que vem antes da programação. Programação é o ponto final. É o ponto final que é o que vai... É o que fica mais evidente às vezes, mas é o ponto final, é um detalhe. Uhum. E aí entra uma coisa importante também, que se chama, em inglês eles chamam de accountability, que é atribuição de responsabilidade. Então, se por exemplo, a pessoa está eu dei esse exemplo essa semana nos meus alunos, na sala, né, de aula. Se tem alguém que está na fila de transplante de rim, e a decisão sobre a ordem de prioridade na fila é dada por um programa. E esse programa vai considerar o seu endereço, a cor da sua pele, se você estudou em escola pública, se você tem emprego, se você não tem, qual o seu salário, para determinar a ordem de prioridade na fila. E você, devido a esse algoritmo, você ficou em quinto. E a pessoa morre antes de receber o transplante. Depois que a pessoa que estava em quinto na fila morreu, aí vão investigar o que foi a causa da morte. E aí decidem abrir uma CPI para investigar o algoritmo do SUS que define a ordem da fila no transplante e vão ver que aquela pessoa que ficou em quinto lugar, ela deveria ter ficado em primeiro. Por alguma regra de decisão do algoritmo errada, enviesada, que sempre vai ser. Né? A pessoa ficou em quinto em vez de ficar em primeiro. Ela morreu. De quem é a culpa? O problema do algoritmo é esse. Ninguém não assume. Aí vai dizer, a culpa é do ministro da Saúde. A culpa é do Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério da Saúde. A culpa é do programador que era para fazer if true, ele fez if false. Era verdade, mas era falso. Trocou. Aí o programador disse, eu só fiz o que estava no diagrama. Quem fez o diagrama? No fluxograma. Aí vai para o engenheiro. Eu só fiz o que o arquiteto planejou. Aí o arquiteto diz, eu planejei dessa forma, mas o cara que faz os testes não testou. Aí o teste e o arquiteto depois se juntam e diz, isso veio na análise de requisitos. O cara do requisitos vai lá na frente e diz, não, foi o cliente que falou isso. Aí o cliente disse, eu não falei isso não. E aí? Não chega a um denominador comum. Não, existem abordagens de engenharia de software para traçar essa rastreabilidade, entendeu? Eu só estou querendo levantar aqui o questionamento, dizer que mesmo com a IA sendo, a inteligência artificial, os algoritmos de IA sendo tão magníficos e fazendo coisas tão absurdas, ela não está ainda, e eu acho que a gente sempre erra quando faz previsões em computação, certo? Mas eu vou fazer uma previsão errada agora. Eu acho que nos próximos 10 anos a IA ainda não vai estar no patamar de tomar decisões sozinha sem um ser humano estar averiguando as decisões. Sem intervir, né? Sem intervenção humana. 10 anos. Olha que 10 anos na área de tecnologia. Então, por isso que eu disse. Vou fazer uma previsão errada. Quero errar. Eu quero estar errado. Estar errada. Mas eu acredito que a forma da gente programar talvez mude nos próximos anos. Sim, vai mudar. Porque a gente meio que a forma que a gente programava evoluiu. Quando a gente não tinha... tinha um processador, você tinha que dar comandos ali em binário para ele. Cartões perfurados. Depois veio o Assembly, que já era uma camada de abstração mais alta. Depois do Assembly você tem as linguagens de programação, digamos, de médio nível, um C ali, que é de alto nível, mas
tem alguns aspectos de baixo nível. Aí você tem linguagens de programação como Python, Java, que você já tem uma capacidade de abstração bem maior. Então, acho que o GPT, na minha opinião, é só mais uma camada de abstração disso aí. Não o GPT, as IAs generativas, GPT, GitHub Copilot e outros que estão sendo utilizados. Eu acho que é mais uma ferramenta. E sempre o uso da ferramenta afeta o ser humano, porque o ser humano tem uma capacidade de adaptação enorme. Então, tem um exemplo muito famoso, que é sobre o Nietzsche, um filósofo. Diz que o Nietzsche, no início da sua carreira, ele escrevia à mão os seus textos. E na época que ele era vivo, começaram a surgir as máquinas de datilografia. E ele começou a datilografar os textos, ao invés de escrever à mão. E os pesquisadores identificaram que o padrão de escrita dele, depois que ele começou a datilografar, mudou. Ele não escrevia mais textos com frases longas e parágrafos longos. Os textos dele eram com frases curtas e parágrafos mais curtos. Mas aí quem já datilografou sabe por quê. É muito chato datilografar. Se ocorrer um erro, você tem que tirar a folha inteira e quem tem corretivo, né? Na época, não sei se eles usavam. Não tinha, né? provavelmente. Se não tinha, tinha que tirar a folha inteira e jogar fora e datilografar tudo de novo. Então, ele tinha que ter muito cuidado e evitar frases muito longas, ter raciocínio muito longo numa mesma página, para não perder tempo. Não foi ao acaso, foi proposital, é proposital. E aí a tecnologia acabou afetando ele. Então, da mesma forma, por exemplo, quando eu estudei graduação, que foi nesse século já, não foi no século passado, nesse século, quando eu estudei graduação, a gente fazia as provas de programação no papel, na mão. Programação no papel. Eu lembro, por exemplo, no dia, o Jorge Amado, eu lembro disso. O Jorge Amado morreu num domingo. Eu lembro do Fantástico falando isso. Tava fazendo Python lá, ó. Eu tava, que Python? Era C. Eu tava estudando para a prova de C, que ia ser na segunda-feira. E na prova de C caiu uma questão lá com um palíndromo de umas palavras de uma obra de Jorge Amado. E a gente tem que programar em C na folha de papel. Né? Então, aquela maneira de programar, e a gente programava no papel e debugava no papel também. Debug, passo a passo, no papel. E hoje, a gente não faz mais isso. E é ruim? Não é ruim. Porque a eficiência é muito superior. O que eu vejo meus alunos fazendo hoje, eu fico abismado, impressionado, quando eu comparo com o que a gente fazia na minha graduação. Porque gera muito mais resultado hoje, por vários motivos. Tem bibliotecas prontas, tem a internet, tem o Stack Overflow, tem coisas do tipo que a gente não tinha. Né? A eficiência é maior. Os resultados produzidos são muito superiores. Até no visual, para enxergar tanto o problema quanto a solução É porque a gente não perde tanto tempo com bobagem. Por exemplo, quando eu já, em 2005, programando processamento de imagem com a linguagem, a primeira versão do OpenCV. Já no mestrado. Eu usava a primeira versão de OpenCV, era 0.003, né? Era versão beta do OpenCV, que era em C. A gente tinha que alocar e desalocar a memória de imagem. Para carregar uma imagem, você tinha que declarar um ponteiro, alocar a memória para a resolução da imagem, carregar a imagem do disco, depois que usar ela, tinha que desalocar a memória. Aí ocorria o tempo todo vazamento de memória, que a gente chama memory leak. Vazamento de memória o tempo todo. E era um inferno você debugar um código de processamento de imagens cheio de vazamento de memória. Aí, em 2 anos, a coisa evoluiu de uma forma que hoje você tem OpenCV em C++, com Garbage Collection, ou seja, essa desalocação de memória é feita automaticamente pela linguagem. Tudo foi automatizado. Tem versões de OpenCV em Java, tem versões de OpenCV em Python, que quem programa OpenCV em Python hoje não tem ideia do inferno que era programar processamento de imagens há 10 anos. É feito tudo manual. Manual. Na mão. E isso afetou os programadores de processamento de imagem? Afetou. Mas eu acho que foi positivamente no sentido de eficiência e escala de resultados. Entendeu? Aí é sempre a mesma discussão. Vê a televisão, vai acabar com o rádio. Vê a calculadora, os meninos não vão mais aprender a somar. Vê o computador, pronto. Agora ninguém acabou a inteligência. Só quer saber de olhar na internet. Não aprende, não decora mais. Mas isso, aos poucos, está se revelando que o fato da computação está ficando pervasiva, vamos dizer assim, né? Ela está entrando em todas as áreas, em todos os procedimentos humanos, está provocando efeitos biológicos,
Biológico? É. Quais seriam? Por exemplo, memória. Quantos números de telefone de pessoas conhecidas suas você tem hoje, você sabe? Só de minha mãe. Nem o meu eu não lembro direito. Entendeu? Acho que deve saber uns 5 aí. Né? Ó, sabe sim, sabe Ah, muito. tá melhor. Sei Eu acho que também. eu acho que eu sei 3 números só. O seu? É o meu, da minha esposa e da minha mãe. Né? E da minha mãe às vezes eu esqueço ainda, que eu não uso com frequência. Mas é ruim, aí eu não estou dizendo assim, agora vamos ter que decorar a lista telefônica. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Aos poucos estão surgindo estudos mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, os coeficientes de inteligência não estão subindo mais. Estão diminuindo. Porque atrofia, o músculo não está sendo Não usado. está sendo usado. Vai Mas atrofiando. isso é ruim? Não necessariamente. Não necessariamente. Entendeu? E essa inteligência tem que aumentar indefinidamente? Para quê? Né? A gente chega a um patamar de produzir facilidade para a vida, Né? para que ela Eu vejo as expande pessoas mais? criticando, os taxistas de Londres, agora com o Waze, não decoram mais as ruas, etc. Tá. Pra que decorar? Sim, não tem Waze. Não, tem que ver, assim, eu acho eu já falei isso hoje, eu acho que está havendo um pânico muito grande que é desnecessário. Né? Tem aspectos negativos? Tem. Algumas pessoas vão perder o emprego? Vão. Mas tem que se adaptar. E uma coisa que o ser humano é forte é a capacidade de adaptação. E questão de emprego. Em toda a Revolução Industrial, sempre que tiver uma revolução, vai afetar alguma ou operária ou industrial. Agora a gente já está trabalhando no terceiro setor, né? Que é na questão de compras. Isso já está também afetando bastante. Compra online ou até supermercado chinês que não precisa mais de atendente. Então, queira ou não, em toda revolução vai interferir no emprego. E aí a gente tem que... O que eu acho que a gente tem que fazer, eu digo, todas as pessoas que estão preocupadas com o seu emprego devido à tecnologia, elas têm que se antecipar. Né? Se antecipar. Qual a adaptação que eu tenho que fazer na minha rotina, no meu trabalho, para que aquilo que seja repetitivo, enfadonho e trabalhoso, que uma máquina pode fazer, eu já substituo por outra coisa que exige criatividade, que exige imaginação, que as máquinas ainda não têm. Entendeu? Acho que talvez uma questão que envolve mais a questão social é que agora os algoritmos estejam tirando emprego de pessoas que têm digamos assim, uma influência política maior, né? Tá ameaçando os empregos dessas pessoas. Talvez seja mais uma questão Que tipo de emprego você está falando? por exemplo, está influenciando, pode ameaçar o emprego de um médico, de um... Mas aí volta para o que eu falei, né? Não ameaça o emprego do médico. Eu acho que ameaça o emprego do médico que não quer se adaptar. Entendeu? Se você tem a possibilidade de usar um software que vai aumentar a precisão no seu diagnóstico, no diagnóstico que você está dando para os seus pacientes, vai aumentar a escala da quantidade de pessoas que você pode atender diariamente, e você se recusa a usar isso, você vai perder campo de trabalho para o seu concorrente que usa essa tecnologia. E eu não tenho pena, não. O cara que não quer se adaptar, ele vai ser engolido pelo fluxo. Não pode. O que é que a gente pode fazer? Né? E na questão, por exemplo, da infância. De que forma poderia ser... O senhor tem alguma visão na infância, na formação lúdica da criança, nesse período que é muito delicado, né? Que hoje tem um grande debate sobre a exposição que as crianças e jovens estão com as tecnologias, que fala que tirou muito a brincadeira, né, o contato, e ficou muito uma coisa virtual. Aí, nesse aspecto, eu acho que eu sou, vamos dizer assim, mais tradicionalista, né? Aí eu sou crítico. Acho que a cena mais triste que eu já vi relacionada à tecnologia, que foi quando eu comecei a parar para pensar o que era que eu estava fazendo no meu trabalho, foi numa festa de aniversário de crianças. Uma fila de crianças sentadas no sofá, cada um com o celular, jogando uma coisa diferente, sem nenhuma falar com a outra. Entendeu? Então, isso para mim foi muito, muito marcante, sabe? Porque a gente não precisa estudar muito biologia, nem psicologia para saber que a infância é um momento onde a gente aprende com maior facilidade. Né? O cérebro ali é como uma esponja. É uma esponja. Tudo que chega ele vai aprender e vai fixar. E o ser humano,
uma das suas características é a sociabilidade. Então, a humanidade chegou onde está. Olha, ser humano não tem garras fortes. Ser humano, falando de força muscular, é muito fraco em relação à maior parte dos animais. É muito fraco. Não tem presas. A nossa arcada dentária não é de predador. O ser humano é muito fraco. E como é que um animal fraco sai de uma posição de baixa dominância no reino animal, de presa, para ser um destruidor, uma coisa que se torna um predador, que fica no topo da escala de destruição, né, de capacidade de matar outros animais. O que é que promoveu isso? O que é que o ser humano tem que levou ele a isso? Primeiramente, inteligência, né? Não só. A inteligência é importante. Mas mas aí eu quero ressaltar duas coisas. Primeiro, capacidade de trabalho em grupo. Sim, coletivo. Sociedade. Aí, associado a isso, a gente tem outras coisas. Linguagem. Comunicação. Isso. Você consegue trabalhar junto com uma equipe se você tiver um mecanismo de transmitir mensagem e de receber mensagem. Isso. Né? Tem que ser uma via de mão dupla, porque não adianta só transmitir, nem adianta só receber. E aí isso vem pela linguagem falada e gestos corporais e expressões faciais também. Sim. Mas o que une mesmo o ser humano é a imaginação. Certo? Aí o Yuval Noah Harari, esse é o tema dele no livro Sapiens. É a capacidade de se unir por uma ideia. Entendeu? E aí, na infância, é um dos momentos que as crianças têm que aprender a brincar, a perder, a ganhar, a se relacionar com um colega, a chorar quando não quer alguma coisa e não conseguir aquela coisa e desenvolver outros mecanismos para conseguir o que quer, que não seja só chorar e espernear. Uhum. E isso vem da interação. Né? Vem da interação. Se ele, ao invés de interagir, está com uma tela na sua frente o tempo todo. E o ponto principal é esse, é o tempo todo. Porque, assim, certo que ele pode ter a exposição à tecnologia, mas o que acontece hoje é que ele fica o tempo todo só exposto à tecnologia. Né? Eu acho que o grande problema é esse. Porque, por exemplo, hoje em programação acontece pode pegar até da infância. Tem o Scratch, né? Programação de blogs e tudo. Dá para ter exposição com a tecnologia e com a programação. Acho que o grande problema é assim, é o dia todo. É o tempo integral só da tecnologia. Que é um alívio, né? Para os pais, vamos dizer assim. E aí entra outras questões sociais, né? Que é como a pessoa quer ter um filho, mas não quer dedicar tempo para cuidar do filho. Um caso extremo para mim, por exemplo, é uma pessoa que compra um cachorro e contrata um empregado para passear com o cachorro. É o cúmulo, né? É o cúmulo. É para onde terceirizando. É para onde a gente está indo, entendeu? Então, acho que a questão dos filhos, ela vai também nesses aspectos sociais da sociedade de hoje, como a gente está tratando a questão de ter filho, de cuidar do filho, e trabalho, né? E etc. Aí é outra vertente. Então, para a gente encaminhar aqui para o final da nossa conversa, gostaria que o senhor pusesse as pesquisas que o senhor está atuando na universidade relacionadas à inteligência artificial. Tem algumas pesquisas que eu tenho feito já há alguns anos na área do que a gente chama de computação afetiva. Computação afetiva tem como objetivo detectar emoções humanas, tanto nos gestos, nas expressões faciais, na voz, ou também identificar qual emoção o ser humano vai sentir quando se deparar com alguma imagem, com algum vídeo, com alguma música. E também identificar as emoções em sinais neurofisiológicos. Por exemplo, sinais de eletroencefalografia, captura esse sinal e processa para dizer qual a emoção que a pessoa está sentindo, sem ela precisar dizer. Tenho feito trabalhos nisso. Tenho feito trabalhos também em inferência causal, que é o estudo da causalidade, associado com a computação afetiva. Então, nós temos trabalhos publicados que fazem predições probabilísticas sobre qual conteúdo da mídia vai provocar qual emoção e qual a probabilidade. Entendeu? A gente pode responder perguntas do tipo: qual a probabilidade de alguém se emocionar, de a pessoa ter uma emoção positiva quando assistir um vídeo, que nesse vídeo tem um cachorro passeando na rua? Se a pessoa é do gênero feminino e tem a idade de 25 anos. Aí a gente diz qual a probabilidade disso acontecer. A gente gerou modelos probabilísticos para resolver esse tipo de pergunta.
E aí, em inferência causal, mais recentemente, nós começamos a estudar as relações de preconceitos em memes na internet. Né? O que é que causa? O que é que causa a pessoa rotular aquilo ali como preconceituoso ou não, no meme? Né? É uma pesquisa. E eu também tenho me interessado bastante, nos últimos anos, por uma área de pesquisa chamada criptografia homomórfica. Mas eu estou com carência de estudantes para estudar isso. Porque é uma matemática que as pessoas não estão muito... É bem aplicada. não estão muito interessadas. Você testemunha. O Guilherme me ouviu falar muito sobre isso já. Mas a criptografia homomórfica, ela vem junto da IA, da inteligência artificial. Porque, como eu já ressaltei várias vezes aqui, inteligência artificial, hoje, aprendizagem profunda, exige muito dado. E alguns desses dados podem ter informações sensíveis. O que são informações sensíveis? Informações que podem pôr em risco a integridade física ou moral ou financeira do dono dos dados, da pessoa de quem os dados foram extraídos. Então, a gente precisa proteger esses dados antes de passar para o treinamento. Aí existem várias formas diferentes de fazer isso. A forma que eu estou interessado utiliza criptografia. Aí alguém poderia dizer, mas não existe já criptografia RSA, criptografia não sei o quê. Mas essas outras criptografias, se aplicado no dado para treinar a rede não consegue aprender. Não tem a capacidade. Não aprende, porque está codificado. A informação ali está camuflada. Não dá para interpretar. Não dá para interpretar. Mas essa outra criptografia, a homomórfica, ela permite que você treine a rede neural sem saber o conteúdo do dado. Então, o que pode acontecer? Você pode pegar os seus dados sensíveis, por exemplo, seu código genético, né, que hoje você pode pagar a empresa para fazer um mapeamento genético. Você pode criptografar e dar para uma empresa de treinamento de algoritmos de IA. A empresa treina o algoritmo, te dá um resultado, um modelo treinado, mas ela não é capaz de saber o conteúdo dos seus dados. Entendeu? É interessante você explorar, né? Porque dados sensíveis é complicado de tratar. E eu acho que a criptografia homomórfica ela vai ser muito importante também na questão da privacidade na internet como um todo. Que eu tenho uma ideia que eu não implementei, só penso, né? Só falo para meus alunos. Daqui a pouco aparece um aluno com esse negócio implementado. Sabe? Que é de que o cidadão deveria ter controle criptografado de todos os seus dados que entram nos navegadores da web. E uma forma de fazer isso seria usando criptografia homomórfica. Porque você pode permitir acesso ao seu dado criptografado, mas a empresa vai ter acesso, mas não vai saber o conteúdo. E aí você poderia, inclusive, alugar os seus dados ou vender os seus dados, porque eles vão estar criptografados. E aí eu já até pensei nessas criptomoedas, né? Fazer uma criptomoeda que você alugaria o seu dado e teria esse comércio de dados criptografados. Agora, um grande problema e retaliação isso aí, sabe que as Big Tech, porque elas têm essa captação de dados gratuita. Ela tem essa captação de dados gratuita. Aí isso é um problema muito sério e de raiz social. Que a gente está indo num caminho sem volta, né? Da questão de você... Na verdade, a gente não dá o dado de graça. Às vezes, muitas vezes, você paga para dar o dado. Né? Você está pagando para a empresa ter o seu dado. E ela faz um proveito tanto faz proveito quanto faz a venda dele também. Você paga para ela pegar o seu dado e depois ela te cobra para vender o que é o resultado do processamento do seu dado. É exatamente isso. Sobre a ética, o senhor quer comentar mais sobre a ética das algoritmos de IA? Eu acho que em relação à ética dos algoritmos de IA, a gente tem que pensar principalmente sobre até que ponto e qual seria o critério que que a humanidade, né, que os cientistas vão desenvolver para determinar que um algoritmo tem direitos morais, vamos dizer assim. Porque, veja, a gente pode pensar isso do ponto de vista da agência moral e consequência moral. Sim. Aí eu vou explicar assim. Um carro autônomo hoje, ele tem consequências morais. Sim. Porque, digamos que você está no seu carro autônomo. Você está sentado na cadeira do motorista. Ele está guiando. Aí você tira um cochilo. Na hora que você tira o cochilo, esse carro tem
vai passando na faixa de pedestre, tem 4 pessoas na faixa de pedestre. O sinal tá verde, você poderia passar, o carro poderia passar. E aí o carro tem que tomar a seguinte decisão. Ele não pode frear de vez, vamos supor, e aí ele segue e atropela as 4 pessoas, ou ele se joga no muro e mata o motorista. O motorista não, a pessoa que está sentada no lugar do motorista. Isso é complicado. Vai para uma vertente ética Né? aí. É uma seja qual for a decisão do algoritmo, há uma consequência moral no resultado. Entendeu? E outro porém, por exemplo, mesmo que o motorista, o condutor esteja dormindo, esteja sendo guiado, e a punição seria para quem? Sim. E aí? Aí veja, estou falando da consequência moral. Certo. Então, hoje, carros autônomos já têm consequência moral. Sim. Porque um erro no algoritmo vai provocar pode provocar um dano moral. Uma má visão. Tem uma consequência. Mas esse carro autônomo tem agência moral? Não. Porque aquelas decisões que ele toma ali estão todas catalogadas. Né? Tem a árvore de if, else. A rede está montada. Está montada, as regras. Aí, no momento que, se um dia acontecer, os algoritmos de IA evoluírem ao ponto de, mesmo essas decisões serem tomadas pelo próprio algoritmo, a gente poderá dizer que esse algoritmo tem direito? Tem algum direito? Parte para a consciência. Né? Parte para a consciência. Aí tem muito chão pela frente. Por isso que eu não fico em pânico com o IA, entendeu? Tem muito ainda a percorrer, evoluir. É uma coisa que está muito no início ainda. E se tiver avançado, muita coisa está em sigilo até então. Mas o povo comenta tudo. Então acaba que vamos ver as cenas do próximo capítulo e aguardar novidades. Eu acho que tem muito campo aberto ainda para trabalho de pesquisa na área de consciência. De consciência. Tá bem assim, tá como se fosse esquecida, entendeu? A consciência artificial em relação à inteligência artificial. Deram holofote só para um. Foi, mas se for desenvolvido bem lá, pode trazer umas consequências bem fortes para a inteligência artificial. Integrar uma ajuda a outra é compassado. Então, finalizando aqui, agradecer ao professor, agradecer ao Hub Brazon por ter disponibilizado aqui o estúdio pra gente. Muito obrigado. Valeu, Guilherme, Caian. Muito bom. Obrigado, professor. E até a próxima, quem sabe a gente tem um segundo episódio aí com o senhor.